Vamos então dar graças a Deus por este novo dia e invocar a sua presença. Pai querido, ao compartilharmos todas estas coisas, cada uma delas desperta em nosso coração um senso de gratidão a Ti. Gratidão pela vida, pela oportunidade de te servir. Gratidão acima de qualquer coisa pela nossa redenção. Isso é o máximo, é a bênção suprema do que adianta, como disse Jesus, ganhar o mundo inteiro ou ter uma vida longa sobre a terra e perder a sua alma. Portanto, queremos te louvar pela coisa mais importante e maravilhosa que ocorreu em nossa vida, o encontro com Jesus, a rendição do nosso ser a Cristo, como nosso único Senhor e o nosso único Salvador, por pertencermos a Ti, por sermos chamados Teus filhos, adotados em Cristo Jesus, herdeiros Teus, co-herdeiros com Cristo, a noiva do Cordeiro, edifício Teu, colaboradores Teus, depositários do Teu Espírito, canais da Tua palavra e da mensagem redentiva. Ó amado Pai, que gostoso chegar diante de Ti, sabendo que Tu és Deus supremo, absoluto, mas para nós, além de tudo isso, és o nosso Pai. E podemos atirar-nos nos Teus braços e dizer: Papai, eu Te amo. Todo o meu ser Te deseja, todo o meu ser Te adora. Todas as minhas fontes estão em Ti. Tudo que há em mim Te deseja. Tu és a razão da minha vida. Em Ti encontro a razão de existir. Para Ti quero viver. Ensina-me a viver de tal modo que tenhas prazer na minha vida como filho, como filha, que eu Te agrade, que eu Te sirva com integridade de coração, que viva a Tua palavra, que ande nos Teus caminhos, que eu seja luz nas trevas, e que a minha vida seja um testemunho autêntico do que o Teu poder é capaz de fazer no empedernido pecador, transformando-o em santo, em Filho Teu. Rogamos-te nesta hora a Tua bênção para todos quantos estão enlutados, para que o consolo do Teu Espírito venha e que diante da visão da morte física haja um despertar do coração para a realidade da eternidade. Que aqueles que não Te conhecem corram para Ti e enquanto é tempo se convertam a Jesus Cristo e sejam transformados, regenerados, derramam a onda de redenção sobre toda a terra. Que os ídolos dos povos sejam demolidos dos seus corações e Jesus Cristo seja entronizado como único Senhor e Salvador. Venha a Tua paz sobre o Teu povo Israel. Intervém neste conflito, quando vidas, tanto em Israel quanto entre os palestinos, são ceifadas. Todos são preciosos para Ti, não é a Tua vontade que alguém pereça. Por isso rogamos, sabemos que só Cristo pode derrubar a separação entre judeus e árabes. Portanto, que olhem para Ti, que se convertam. Às vezes nem sabemos como orar, mas rogamos, intervém, Senhor. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade se estabeleça e seja tudo para Teu louvor e glória, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, nosso bendito Salvador. Amém e amém. Amém, meus preciosos. Amém.
Amém. Estamos analisando o 8º elemento dentro dos pilares da saúde, do bem-estar. E na semana passada começamos a falar sobre estresse. E hoje vamos dar continuidade. Sempre temos começado lembrando o texto de Paulo aos Coríntios, que o nosso corpo não é nosso, que tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo pertencem a Deus, e devemos glorificar a Deus tanto em nosso espírito quanto em nossa alma e também em nosso corpo. Temos falado da nossa responsabilidade como mordomos, de cuidar do que não é nosso, do que nos foi confiado. E esse corpo foi nos confiado para que, enquanto estamos aqui, possamos verdadeiramente zelar por este corpo, para que ele tenha saúde. Existem coisas que não podemos evitar, mas muitas podemos. Podemos cooperar para que tenhamos mais saúde, para que tenhamos uma vida mais longa e saudável sobre a terra. Vamos dar continuidade lidando exatamente de onde nós paramos. E em primeiro lugar, queremos tocar em 7 dicas para o gerenciamento do estresse. Esta é uma contribuição da psicologia positiva, é escrita por Brown, mas as 7 dicas são adaptadas da Associação de Psicólogos Americanos. A psicologia positiva tem lidado muito com estas áreas que, como a psique, alma, tem a ver com a alma, psique, alma. Nós temos tratado muito da alma e a psicologia vem aí apenas respaldar, comprovar aquilo que a Bíblia já está nos ensinando. Mas vamos ver sobre gerenciamento, o que é sugerido. Primeira coisa, diga, entenda seu estresse. Compreenda-se. Você está estressado? Precisa compreender. Eu preciso me analisar. O que isso quer dizer? Como você se estressa? Cada um de nós responde aos eventos de uma forma diferente. Pode ser diferente para cada pessoa. Mas aqui está o ponto. Ao compreender como é o estresse para você, pode estar melhor preparado e buscar sua caixa de ferramentas de gerenciamento de estresse quando necessário. O que é que me estressa? Se eu entendo isso, quando eu vejo que eu estou ficando estressado, então eu vou buscar a ferramenta que vai me ajudar. Segundo, leia, identifique suas fontes de estresse. Quais são as fontes de estresse? O que o deixa estressado? É o trabalho? Uma das grandes áreas de estresse é o trabalho. Nós não iremos abordar todos esses detalhes. A família, quantas vezes no conflito familiar, mudança, qualquer tipo de mudança, ou qualquer um outro dos 1000 gatilhos potenciais. São muitos os gatilhos, tudo aquilo que sai do normal, e você precisa identificar suas fontes de estresse. Terceiro, qual é a terceira coisa que você precisa fazer? Aprenda a reconhecer os sinais. Os sinais de estresse em você. Reconhecer. Às vezes você vai dizer, não estou estressado. Mas quais são os sinais? Todos nós processamos o estresse de uma maneira diferente. Por isso é importante estar ciente de seus sintomas individuais de estresse. Quais são os seus alarmes internos? É uma baixa tolerância? Dores de cabeça? Estamos citando alguns.
Podem ser outros não mencionados aqui. Dores de estômago, ou uma combinação dos sintomas de estresse acima, uma pressão na cabeça, uma tontura, uma irritabilidade injustificada, uma falta de paciência. Em quarto lugar, reconheça suas estratégias de estresse. Quais são as suas estratégias? Qual é a sua tática para se acalmar? Você se sente estressado, agitado. O que o acalma? Esses podem ser comportamentos aprendidos ao longo dos anos. Agora, algumas opções que você encontra podem não ser saudáveis. Quer ver? Algumas pessoas lidam com estresse automedicando-se com álcool. Vai beber álcool. Ou drogando-se. Ou comendo demais. Deixa eu comer um bocado de chocolate, porque o chocolate me alivia. Então, algumas formas de você se acalmar podem não ser saudáveis. E você pode estar na busca de lidar com o estresse, criando outros problemas. Em quinto lugar, implementar estratégias saudáveis de gerenciamento de estresse. Estratégias. É bom estar ciente de todos os comportamentos de enfrentamento prejudiciais atuais para que você possa trocá-los por uma opção saudável. Por exemplo, se comer demais é a sua opção atual, você pode tomar a decisão de, em vez de comer, está querendo comer? Pega o telefone, pega o celular, liga para um amigo, conversa com ele, faz alguma coisa diferente. Conversa sobre a sua situação, distraia-se. Mas não ceda, comece a mudar a sua tática automática de buscar se acalmar. Saia para dar um passeio, ouvir uma música, relaxar, faça alguma coisa diferente. A Associação Psicológica dos Psicólogos da América sugere que mudar um comportamento de cada vez é mais eficaz para criar uma mudança positiva. Não tentar lidar com tudo ao mesmo tempo, mas vá criando a mudança. Antes eu corria para uma barra de chocolate. Não, agora eu vou falar com fulano, meu amigo. Olha, fulano, estou assim e tal, vamos conversar. Sexto, faça do autocuidado uma prioridade. O autocuidado, lembre-se, você é importante. Quando reservamos tempo para nós mesmos, colocamos nosso bem-estar antes dos outros. Aí você vai dizer, não é egoísmo? Isso pode até parecer egoísta no início, mas é como a analogia do avião. Quando você entra no avião, você ouve lá sobre as máscaras de oxigênio. E o que é que dizem? Coloque primeiro em você, para depois colocar numa criança ou quem precisa de auxílio. É a mesma coisa. Você primeiro precisa cuidar de si. É o autocuidado. Quantas vezes nós dizemos, eu não tenho tempo. Eu estou tão ocupado, não tenho tempo para mim. Mas o problema é que vai chegar um momento em que tudo vai parar. Então, priorize-se. As coisas mais simples que promovem o bem-estar, como, por exemplo, sono, alimentação, tempo de inatividade e exercício suficiente, costumam ser esquecidos, não é verdade? É por isso que vamos ao extremo do estresse. Mas agora estamos pensando dicas de gerenciamento. E em sétimo lugar, peça suporte quando necessário. Se você chegou a um estado em que você precisa de ajuda, corra, busque. Se você estiver sentindo sobrecarregado, fale com um amigo, com um parente, com quem você possa conversar. Ou, às vezes, falar com um profissional de saúde também pode reduzir o estresse e nos ajudar a aprender estratégias de enfrentamentos mais saudáveis. Então, estas são as 7 dicas adaptadas aqui de sugestões. Mas vamos olhar agora para 3 estratégias e técnicas diferentes de gerenciamento
de estresse. Essas técnicas, elas abordam 3 categorias, 3 grupos distintos. O primeiro, leia, por favor. Abordagens orientadas para a ação. São usadas a fim de tomar medidas para mudar uma situação estressante. Então, algumas medidas demandam tomada de posição, ação. O segundo grupo, leia, abordagens orientadas para a emoção. Então, esse grupo é usado para mudar a forma como percebemos, como sentimos uma situação estressante. E a terceira, abordagens orientadas para a aceitação, que é usada para lidar com situações estressantes que você não pode controlar. Então, você tem, quando você pensa aqui em técnicas de gerenciamento do estresse, existem coisas que você precisa tomar posição, é a ação. A outras envolve a emoção, como você percebe as coisas. E a outra, em terceiro lugar, a sua aceitação, o que eu não posso mudar. Vamos explorar, então, a combinação, como funciona melhor seus níveis de estresse para que possa controlar. As abordagens orientadas para a ação é o primeiro grupo, o primeiro bloco que você precisa agir. Um homem chamado Nelson Harrell, ele escreveu o seguinte: o estresse é inevitável, mas o sofrimento não. Você não pode evitar o estresse. Todos nós nos estressamos. E já vimos que há um estresse positivo e um negativo. Mas nós podemos evitar o sofrimento. Então, o sofrimento não é inevitável. Nós concordamos com este autor perfeitamente. Primeira coisa, seja assertivo. Seja assertivo. Uma comunicação clara e eficaz é a chave para ser assertivo. O que significa ser assertivo? É ser capaz de defender seus direitos diante de outras pessoas de uma forma calma e positiva. Quando somos assertivos, podemos pedir o que queremos ou precisamos e também explicar o que está nos incomodando. A fonte do seu estresse é no trabalho. Você precisa conversar de forma clara. É em casa. É em que nível de relacionamento? Não é preciso ofender, mas você pode, de uma forma segura, tranquila, com educação, falar do que você está sentindo, do que você não aguenta mais, do que você está sofrendo, da necessidade de mudança. O segredo é fazer isso de maneira justa e firme, e ao mesmo tempo ter empatia pelos outros. Depois de identificar o que você precisa comunicar, você pode se defender e ser proativo na alteração da situação estressante. Por exemplo, você já não aguenta mais porque o seu chefe está lhe dando trabalho fora da hora, você tem que ficar até mais tarde, e quando chega em casa ainda tem que cuidar dos filhos, disso, aquilo, e você já chegou ao seu limite. Converse. E diga, não posso, cheguei ao meu limite, até aqui sim, daqui para ali não. Então, isso é que significa ser assertivo. Por Efter Hopner, escreve em Virtude.com o seguinte: uma pessoa é assertiva quando? Leia, por favor. Analisa todos ao seu redor antes de falar. Segundo, considera as percepções desta análise na hora de se posicionar. Terceiro, não ofende. Quarto, também não omite. Quinto, parabeniza o correto.
pontua o errado, é educado e elegante, usa da franqueza e educação tanto para o certo quanto para o errado, não aponta o dedo, assume a responsabilidade pelos erros e partilha os acertos. Muito bem. A segunda coisa que demanda ação é esta: reduza o ruído. Reduza o ruído. Você pode fazer isso. Desligar toda a tecnologia. Já sabemos que tudo aquilo que irradia dessa tecnologia, que nos auxilia em tantas coisas, prejudica-nos em outras. A exposição a tudo. Você ficar escravo de um celular e ainda deixa, né, aquele barulhinho. Todo mundo que escreve, tim, né? Tem, toda a mensagem que entra, né? Tem uma musiquinha, né? Misericórdia, né? Então desliga a tecnologia. Tempo de tela. Tudo isso, esse tempo que a gente... E estímulos constantes, pode nos ajudar a diminuir o ritmo. Vale a pena mudar para seu próprio bem. Então, reduza o ruído. Arranje tempo para um pouco de silêncio. Silêncio faz bem, não tenha medo do silêncio. Todos os dias precisamos do tempo de silêncio. Aliás, não há como meditar sem o silêncio. Precisamos do silêncio para ouvir a Deus. Precisamos do silêncio para ouvir a nós mesmos. Certo? Você pode notar como todas as coisas aparentemente urgentes que precisamos fazer se tornam menos importantes e semelhantes a crises. Então, essa lista de tarefas está lá quando você estiver em um lugar para voltar a ela. Então, deixe de lado. Todos os dias, um momento, deixe de lado. Leia o que está em amarelo, lembre-se de que a recarga é uma forma muito eficaz de lidar com o estresse. Recarga. Aí cada um tem em casa seu mecanismo, uma esteira, uma cadeira de massagem, um colchão vibratório, sei lá. Mas alguma coisa você precisa de desligar. Temos que aprender a nos desligar de ruídos tecnológicos, ruídos de fora, de tantas coisas, da nossa própria mente, das cobranças, dos apelos que nos chegam à mente. Em terceiro lugar, gerencie seu tempo. Gerencie seu tempo. A gestão do tempo, o gerenciamento do tempo, é um processo de organizar. Todos temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. E nós precisamos criar uma rotina, estabelecer uma ordem de prioridades. Escrever, sim, queridos, escrever. Quanto tempo eu vou gastar em cada coisa? O gerenciamento do tempo vai nos ajudar a não ficar, de repente, perdidos. Uau, não dei conta. Isso é muito importante. Na verdade, às vezes estamos... eu estou tão ocupado. Não é, às vezes, o tempo que nós estamos ocupados com algo. Nós precisamos administrar o tempo para fazer mais em menos tempo. Porque a falta de organização do nosso tempo faz-nos perder tempo. Começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina, depois fica, aí é que vem o estresse. Aprenda a ter uma ordem de prioridades. Não conseguimos dar conta de tudo, mas existem coisas que não podem ficar de lado. Eu sei que isso às vezes demanda administrar o nosso mundo emocional. Porque vamos dizer, você tem algo para fazer. Eu estou aqui. 9 horas da manhã de um sábado eu tenho um compromisso com você. Certo? De estar aqui. Mas eu não posso chegar aqui sem ter uma aula pronta. Eu já sei que necessito de muitas horas para preparar esta aula. Mas aí você tem 10
mensagens, um pedindo para você pregar, outro pedindo para você fazer uma live, o outro pedindo para você mandar uma mensagem de aniversário. Enfim, o que é que você vai fazer? Se você parar para atender cada uma daquelas pessoas, que vai ocorrer? Eu vou chegar na hora de entrar em operação e não tenho a aula preparada. Como eu vou me sentir? Estressada, tensa. Por quê? Porque esse é um compromisso que está acima de qualquer outro compromisso. Certo? E aí? Fulano não vai ficar zangado? Pode ser. Como você vai administrar? Numa boa. Numa boa. O que você vai fazer? Então, sei que a gente às vezes tem que lidar. Às vezes eu tenho que lidar. A pessoa fica ofendida. Ah, mas você não dá retorno. O que é que eu vou fazer? O tempo se foi. Eu não tive condições. Eu não posso atender a todo mundo. Mas eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar em paz comigo. É verdade. Às vezes eu tenho que aproveitar brechinhas enquanto estou no médico aguardando, ok. Sei lá, enquanto estou me maquiando, fazendo um áudiozinho. É assim. Tentando. Paciência. Então, aprenda a gerenciar o seu tempo. E saiba que se nós temos mais coisas para fazer do que o tempo nos permite, é porque tem coisas que não fazem parte do que Deus me pediu. São os outros que estão me pedindo, ou sou eu mesmo que estou colocando mais coisas. Então, eu preciso ter muito equilíbrio emocional para não me exceder aqui. Então, gerencie o seu tempo. Queridos, se permitirmos, nossos dias se consumirão. Antes que percebamos, os meses se tornaram extremamente agitados. Quando priorizamos e organizamos nossas tarefas, criamos uma vida menos estressante e mais agradável. Quarto lugar, crie limites. Diga isso. Diga, eu preciso criar limites. Todos temos limites. Limites são o conjunto interno de regras que estabelecemos para nós mesmos. Eles descrevem quais comportamentos iremos ou não aceitar. De quanto tempo e espaço precisamos dos outros e quais as prioridades que temos. Limites. Leia. Limites são saudáveis. Limites saudáveis são essenciais para uma vida sem estresse, ou estresse prejudicial, melhor dizendo. Quando temos limites saudáveis, respeitamos a nós mesmos e cuidamos do nosso bem-estar, expressando claramente nossos limites aos outros. Você vai pensar, olha, fulano, ou amados irmãos, ou meus queridos alunos, eu cheguei ao meu limite. Eu cheguei ao meu limite. Então, você expressa. Crie limites. Há limites. Quinto, tire da sua cabeça. Tire da sua cabeça. Abordagens orientadas para a emoção são usadas para mudar a maneira como percebemos situações estressantes. E aqui vamos começar a ver essas áreas que afetam o que sentimos. Então, tire da cabeça. Às vezes é melhor nem mesmo tentar lutar com os pensamentos acelerados. Às vezes você só precisa de uma pausa. Distraia-se. Assista um filme, telefone ou converse com um amigo. Saia para uma caminhada. Faça algo positivo que você sabe que faz bem. Então, tire da cabeça, tire aquela ideia, tire aquele pensamento, tire aquela atividade. Não fique se sentindo tão sufocado. É lidar agora com a minha percepção das coisas. William James faz a declaração que vamos ler. A maior arma contra o estresse é nossa capacidade de escolher um pensamento em vez de outro. Então, tire da sua cabeça
esses pensamentos acelerados. Nem lide. Dê uma desligada. Distraia-se com aquilo que lhe distrai. Saia para dar uma caminhada, faça alguma coisa. Cada um tem uma forma, então descubra. É uma caminhada em volta do quarteirão, é ao chegar diante da sua janela e fazer uma respiração profunda, é sentar-se numa cadeira de massagem, é o quê? É telefonar para alguém, um amigo seu, compartilhar algo, rir um pouco. Faça alguma coisa. Em sexto lugar, afirmações e imagens. Afirmações e imagens. O poder das imagens e afirmações positivas está agora cientificamente comprovado para aumentar a emoção positiva. Estamos falando de elementos que lidam com a nossa emoção. Estudamos bastante isso aqui em Personalidades Restauradas, não é verdade? Como você fazer declarações positivas, tomar as promessas da palavra de Deus, aumenta o nosso sentimento positivo, porque o que eu vejo, a minha visão aliada ao meu pensamento, determina o que eu sinto. Então está aí a psicologia positiva dizendo, é isso mesmo, mas a Bíblia já nos ensina isso. Como? Quando você pensa em uma experiência positiva, seu cérebro percebe que é uma realidade. É interessante o nosso cérebro. Se você pensa em algo negativo, se você traz à memória uma experiência traumatizante, você vai sentir a mesma coisa. No seu cérebro é como se você estivesse vivendo aquilo no momento. Mas nós estamos tratando aqui de gerenciar de uma forma positiva. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para dentro de mim imagens e pensamentos positivos. E nada melhor do que voltar o meu olhar para Deus. Tomar um texto da palavra de Deus, como por exemplo Isaías 26, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Quando você começa a se ver como filho, seguro nas mãos de Deus, tu me conduzes. A psicologia tem suas formas de lidar com isso apenas na mente humana, mas nós, como filhos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, temos a palavra de Deus, temos tantas promessas e visões que podem nos ajudar. Portanto, substitua esses pensamentos negativos por afirmações positivas e desafie, mude a maneira como você vê e experimenta o mundo. Em sétimo lugar, a reestruturação cognitiva. Nós vamos abordar esse ponto aqui, porque daqui a pouco entraremos no material do Dr. Colbert, e ele se vale deste ponto aqui da psicologia positiva. Reestruturação cognitiva, ou remolduração, reframing. Fazer uma reestruturação do conhecimento. Mas neste ponto aqui, diremos apenas isto. E Dr. Colbert vai se referir ao mesmo psicólogo, Dr. Albert Ellis, em meados da década de 1950. Veja como tudo é muito recente. O psicólogo Dr. Albert Ellis desenvolveu a reestruturação cognitiva, uma técnica para compreender as emoções negativas e desafiar as crenças, às vezes incorretas, que as causam. Novamente nos referimos a personalidades restauradas. Abordamos este assunto olhando para a nossa identidade em Cristo. A reestruturação cognitiva é um componente-chave da terapia cognitivo-comportamental. Então, evidentemente, a psicologia vai fazer o quê? Terapia para que você conheça, cognitivo vem de conhecimento, e mude o seu comportamento. Trocando, agora voltamos às nossas aulas de cura das emoções, conquista da mente, trocando os pensamentos tóxicos negativos pelas promessas de Deus, pela nossa identidade em Cristo.
Em oitavo lugar, a técnica ABC. O que é a técnica ABC? Foi originalmente criada também por este mesmo psicólogo e posteriormente adaptada por Martin Seligman. Ele usa as letras do alfabeto que representam a diversidade, claro, em inglês, a mesma palavra adversidade começa com A em inglês. Ou um evento estressante. Já o B não. Belief, crença, em português é um C. Crenças ou a forma como você responde ao evento, e o C são consequências. Diga as 3 palavrinhas em amarelo: adversidade, crenças e consequências, que são o resultado de suas crenças. Isso leva a ações e é o resultado desse evento. Então, em português, nós não temos ABC, temos ACC. Né? Adversidades, crenças e consequências. E aí surge a pergunta: quais são as consequências de seus sistemas de crenças atuais? E é aqui onde voltamos para a Bíblia. Porque cremos que a psicologia positiva pode localizar o problema, pode dar muitas orientações, mas falta às pessoas a força do Espírito, a experiência espiritual. Porque, amados, na realidade, os nossos problemas todos têm um fundo espiritual. Porque essas desestruturas da nossa alma têm a ver com o pecado. Tem a ver com a desarmonia com os valores da palavra de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o conhecimento ajuda-nos sim a localizar os nossos problemas, mas a solução nós as encontramos nas palavras de Deus. Quais são as suas crenças? O que é que eu creio sobre Deus? O que é que eu creio sobre a presença do Senhor na minha vida? Essencialmente, quanto mais otimista forem suas crenças, mais positivo o resultado. Se eu estou me sentindo tão estressado, mas eu chego e digo: Pai, tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu tomo esta preocupação, transfiro para ti. Tu és meu Pai, eu estou nas tuas mãos, praga alguma chegará à minha tenda. Você então está alimentando dentro de você crenças positivas, que vão ajudar a lidar com toda essa situação. Muito bem, abordamos algumas técnicas que exigem ação. Agora, nossa percepção, lidando com as nossas emoções. Mas agora vamos ao terceiro bloco: abordagens orientadas para a aceitação. Coisas que eu não posso mudar. Leia, por favor. As abordagens orientadas para a aceitação são úteis em situações estressantes que você não pode controlar. Tem situação que vai ser um estresse, mas eu não posso controlar. Epicteto, o filósofo grego, estava certo quando disse, leia o pensamento dele: os homens não se perturbam com as coisas, mas com os pontos de vista que têm delas. Não são as coisas em si. Costumo dizer, os problemas têm a dimensão que nós lhes damos. Então não é o problema em si, é como eu vejo. É como eu analiso. Eu posso fazer uma tempestade num copo d'água, mas eu também posso transformar uma tempestade em um lago tranquilo. Vejamos então alguns elementos. O primeiro é dieta e exercícios. Dieta e exercícios. Você já ouviu isso antes? Muitas, mas vamos dizer outra vez: você é o que você come. Quem é que não sabe disso? Você é o que come.
Portanto, esteja atento para uma alimentação equilibrada e saudável. Isso tem a ver com o estresse? Claro. Fazer mudanças simples na dieta, como reduzir a ingestão de álcool, de cafeína, de açúcar, é uma forma comprovada de reduzir a ansiedade. Outra maneira garantida de reduzir o estresse, qual é? O exercício. O exercício, queridos. É uma forma, uma alimentação mais saudável, mais tranquila, um bom chazinho de erva cidreira, de camomila, de hortelã, um chazinho relaxante, uma boa caminhada, uma boa musculação, uma corridinha, tudo isso ajuda a desestressar, libera mais endorfina. Está provado que também é tão eficaz quanto os antidepressivos no alívio da depressão leve. Nós já vimos isso. Quando olhamos para os benefícios do exercício, como isso pode ajudar. Então, diga ao seu vizinho, se tiver um vizinho perto, mexa-se. E se não tiver, diga, vou me mexer. Sabemos que falar é fácil, mas fazer é mais difícil. Mas podemos fazer. Acho que o meu problema é outro. Hoje, por exemplo, aliás, ontem, eu disse, amanhã, Shabat, não vou fazer exercício. Aí olhei lá para o aplicativo, como é que foi a minha semana? Tararararara, ok. Sábado passado eu não fiz exercício. Porque tem que ter um dia de descanso, na verdade. Temos que ter um dia de descanso, sem exercício. Aí eu olhei, ok, musculação, Muito bem, eu fiz 5 dias de musculação, fiz um de aeróbico. Então amanhã, nada, 0. Mas, depois, chegou uma hora de, não, eu vou dar uma corridinha na esteira. 30 minutos. Vai me fazer bem, eu vou me sentir melhor. E foi o que eu fiz. Joguei o computador em cima, porque eu estou revendo todas as aulas de personalidade, estava lá no bloco 10, então fiquei entretida ali. Até várias assim, uau, hoje eu estou correndo tão rápido, o que é isso? É que eu estava muito distraída com a aula. Uau, estou subindo aqui a velocidade. Claro, eu corro 1 minuto e caminho outro, né? Mas então, 30 minutos. Uau, para você tomar um banho bem gelado. Estou pronta para o dia. E olha que eu tinha me levantado antes das 3, tá? Não faço o que eu faço, não. Mas eu havia dormido 6h30. Tudo bem, não é? Está ótimo, tranquilo. Você está bem para o resto do dia. Evidentemente, deixa-me contar o segredo. Eu tenho os meus gerenciamentos. Eu tenho uma meta de 7 horas, mas nem sempre eu consigo. O que é que eu faço? Eu não me levanto. Eu vou fazer um relaxamento muscular progressivo. Eu tenho que completar a minha meta de investir no meu corpo. Se o sono não deu o suficiente, se eu dormir 6 horas ou menos 5, eu vou realmente relaxar, porque esse período de respiração profunda, com relaxamento muscular profundo, progressivo, ele corresponde, em efeitos, a tempo de sono, sabia? Se você tiver um bom relaxamento de 30 minutos, bem feito, equivale a ter dormido 1 hora. Correto? Agora, se você realmente dormiu pouco e sai correndo, uau, vai ser terrível o seu dia, porque o seu corpo está cansado. Então, isso aqui é só compartilhando com você o que nós fazemos. Às vezes, claro, se eu cheguei pela manhã, a minha madrugada, que eu levanto de madrugada, deito cedo,
Faça igual ao português. Cedo deitar e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. É a tradução de um pensamento em inglês, que em inglês rima, então para rimar deram isso aí em português. Mas o que ocorre? Às vezes temos uma demanda. Evidentemente, eu não vou fazer exercício, eu vou dar uma folga, então como eu mantenho, se eu não tenho todo o meu trabalho. Se hoje, por exemplo, chegasse cedo, eu não tivesse completado o material para a aula, evidentemente não teria 30 minutos para subir a esteira. Eu estaria cuidando aqui. Então você tem que administrar as coisas. Às vezes há uma demanda maior, tudo bem. De vez em quando isso vai ocorrer. Existem coisas que você não pode controlar. Estamos tratando disso. Há coisas que você não tem controle, não tem domínio. Então, administre sem preocupação, sem tensão, sem cobranças. Meditação e relaxamento físico. Chegamos exatamente aqui. Eu não sugeriria jamais a meditação que é usada no yoga ou religiões orientais, ou mesmo por onde a psicologia vai, porque para mim a meditação, ela é ativa, é a meditação bíblica, que é diante de Deus, mas existe algo na meditação que é o que é a atenção plena, eu me voltar inteiramente para Deus, eu ter atenção plena no momento, viver o momento que eu estou agora, faz bem, cientificamente está comprovado, mas os pensamentos que eu vou ter não serão direcionados a mim, eles serão direcionados a Deus. Eu até encontrei um site aqui de meditação cristã, acho que a meditação cristã e comecei a ouvir, são textos numa voz muito suave, uma música. E fiquei ouvindo um pouco para saber se eu incorporaria no meu bloco. E vi que até tem um curso, Meditação Cristã. É isso. Mas, para o meu perfil, por quê? Porque aquela meditação que eu ouvi, ela é toda centrada em você. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Para mim a meditação não é centrada em mim, é nele. Então eu prefiro uma meditação em que eu me dirija a Deus, em que eu me centre nele, porque nele eu encontro a minha identidade. Em vez de eu ficar dizendo, eu sou amado, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou bem-sucedida, eu prefiro chegar e dizer, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és puro, Tu és perfeito. Porque eu já me sinto irmanada nele, entendeu? Eu me sinto escondida com Cristo em Deus, aquele que se une ao seu só Espírito com Ele. Então, a minha meditação, eu sugiro ir para a adoração. E no próprio relaxamento, eu relaxo com Deus. Eu faço relaxamento profundo, trazendo o Pai presente. Às vezes eu uso um acompanhamento aqui, mas por quê? Porque quando eu estou respirando este ar, eu percebo e a minha mente se envolve com a vida de Deus que está dentro de mim, com a paz de Deus que permeia o meu ser, com a energia de Cristo, quem de mim se alimenta. Então eu creio que nós, que temos um relacionamento próximo com Deus, temos todos os recursos de relaxamento verdadeiro. Use técnicas como respiração profunda, já falei bastante disso em respiração, meditação, varreduras corporais guiadas. Essas atividades ajudam a relaxar o corpo. Em 11º lugar, construa resiliência. O que é isso? Leia. Resiliência é nossa capacidade de se recuperar de experiências estressantes ou negativas. Como eu encaro
algo que eu não posso controlar, algo negativo, perdi alguém. Para simplificar, as pessoas resilientes são capazes de aceitar que a situação ocorreu, aprendem com o que aconteceu e depois seguem em frente. Não repousam sobre o evento negativo. Você foi ferido, você não repousa ali. Você reconhece o que ocorreu, mas você segue em frente. Isso é resiliência. Leia, por favor, este pensamento de Jordan Peterson. A capacidade humana de carga é como o bambu, muito mais flexível do que você poderia imaginar à primeira vista. Sim, Deus nos deu uma capacidade incrível, queridos, de recuperação, não somente física, mas também emocional e espiritual. Em 12º lugar, converse, abra-se. É interessante observarmos que essas pessoas que chegam a atitudes extremas, quando vão analisar o seu perfil, sempre vamos encontrar lá que elas se fecharam. Ainda esta semana, eu li um comentáriozinho sobre o rapaz que entrou na creche e matou as crianças. Diz assim, ele estava fechado, fechou-se. Então foi desenvolvendo dele uma raiva. Raiva de quem? Raiva de tudo, raiva de todos. Não porque alguém fez alguma coisa, mas porque você vai se fechando. Converse. Faz bem conversar, abrir-se. Nós somos seres relacionáveis, comunicativos. E a conversa nos ajuda, queridos. Não segure tudo por dentro. Converse com alguém próximo a você sobre suas preocupações ou coisas que o estão deixando para baixo. Abra-se. Compartilhar as preocupações pode cortá-las pela metade e também dar a você a chance de rir de situações potencialmente absurdas. Na realidade, muitas de nossas preocupações parecem muito menos preocupantes quando nós começamos a falar sobre elas. Já perceberam isso? Você está, aí vai conversar com um amigo, você relaxa, parece que a coisa já não é tão assim. E se você não se sente bem para compartilhá-los, escrevê-los também é uma ótima maneira de liberá-los. Às vezes você não tem uma chance. Eu tive uma experiência na África do Sul, no meu tempo de espera, quando Deus mandou realizar tudo. Foi uma experiência traumatizante. Eu queria falar com alguém, mas eu não tinha ninguém. Eu corri para uma colega a esposa de um dos pastores missionários ali, mas eu queria muito falar com uma pessoa muito amiga, mas não estava acessível. Nunca entreguei. E um dia desses, não é que eu encontrei, digitado lá, mas misericórdia, estava aqui, né? Porque você sente necessidade de joga para fora o que você está sentindo, compartilha. E isso ajuda você a enfrentar a situação, a ser resiliente e trazer algum alívio. Ou talvez contrate um profissional independente para conversar. Enfim, converse. E o 13º é o sono. Olha lá o sono. Ter uma boa noite de sono é fundamental para recarregar as baterias e lidar da melhor maneira possível com as situações estressantes. Eu acho que se você está bem aqui, ó, no coração, na alma, chega o fim do dia cansado, natural do seu corpo, mas uma noite num bom colchão é suficiente para você acordar refeito. Deus nos deu o sono. Deus dá o sono aos seus amados. Deus cuida de nós enquanto dormimos. Dormi e acordei porque o Senhor estava comigo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quem faz essa oração todos os dias? Eu faço, né? Vou deitando, e enquanto respiro profundo,
eu digo mentalmente, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz, e sinto todos os músculos relaxando. Você já experimentou relaxar? Eu não sei como é que você relaxa, né? Mas o fato é que quando você vai relaxando, o corpo vai pesando, pesando. Então, quando você usa muito o relaxamento, você, rapidinho, né? Basta eu dizer, vou relaxar, e os músculos relaxam, e você sente todo o seu corpo, se está duro, se está mole, pesado, 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 pesado. E eu digo assim, eu me atiro nos teus braços. Pronto! Não é? Aí dorme. E isso é maravilhoso. Porque quando você tem um sono profundo, e uma boa maneira de você saber que você tem um bom sono é o sonhar, sabia? Quando você entra no sono REM, que é o mais profundo, o mais relaxado, você sonha, é quando você sonha. Se o seu corpo não ficasse tão imóvel, acho que a gente era capaz de correr e fazer tudo que faz no sonho, mas é quando o seu corpo entrou no relaxamento mais profundo, fica imóvel, né? Então aí você sonha e o corpo não vai sair correndo, nem fazendo aquilo que você está sonhando. Então, sonhar, mesmo que você não se lembre depois do sonho, é um sinal de que você dormiu profundamente. Isso ajuda. Embora varie de indivíduo para indivíduo, na quantidade exata de sono necessária, um sono ininterrupto de cerca de 8 horas é geralmente recomendado. Mas varia. Há pessoas que se sentem bem com menos. Outras, eu, por exemplo, eu me sinto bem com 6 horas de sono. Você tenta dormir um pouco mais, porque às vezes é a cobrança dos médicos, né? Mas você se sente bem, outros nem com 8 se sentem. Então, cada organismo tem uma forma de reagir. Muito bem. Mas, posto isto, vamos agora a atividades e exercícios de alívio do estresse. Atividades e exercício de alívio do estresse. Gerenciamento de estresse. Isso você pode fazer em qualquer lugar e a qualquer hora. Em primeiro lugar, você pode começar simplesmente por estar ciente de seus pensamentos. O que está vindo aqui à minha mente? Tente observar seus pensamentos como um estranho. O que é isso? Em vez de você ficar preocupado nesses pensamentos que estão entrando, analise-os como se você estivesse do lado de fora. Anote o que está acontecendo, mas sem julgar ou se apegar a detalhes. E deixe-os ir. Forma de você ir tirando esses pensamentos. Isso é muito importante, por exemplo, quando você vai dormir. Não pode dormir, a mente não para. Então, ok, tome consciência de que eles estão lá, anote e deixe de lado como se fosse pensamento de outra pessoa. Eles vão voltar com certeza, mas continue a fazer o mesmo. Pensamento observando, e eles vão diminuir lentamente. Isso é conhecido como atenção plena. Isso hoje é muito usado na psicologia, em toda forma de terapia. A atenção plena. Viva o momento. Porque quando você se concentra no momento, tende o quê? As suas preocupações desaparecerem e você a relaxar. Porque o estresse é o quê? É uma tensão. Qual é o antídoto? É o relaxamento. É soltar esses pesos. Mas não apenas isso. Outra ótima ferramenta que você tem à mão o tempo todo é a habilidade de tocar seus sentidos. Um velho truque meditativo que você pode usar em qualquer lugar e em qualquer hora, sintonizando seus sentidos. O que é isso? Nós vamos ver agora. O momento. Usar os sentidos. Ver, visão, cheirar, olfato, tocar, provar, ouvir.
E isso vai desacelerar o cérebro. Agora vamos entrar em técnicas de desacelerar o cérebro para relaxar. Por exemplo, vamos gastar 1 minuto em cada sentido. É a concentração do momento. Vamos lá. Primeiro, o que você pode ver? Olhe de perto. Centre a sua mente aqui, ó, o que eu vejo. Pode olhar agora mesmo, vamos fazer isso agora. Veja o máximo que você pode ver. Detalhes. Olhe para tudo que você pode ver à sua volta. Veja só, quando você está concentrando o seu sentido, sua mente está focada nisto aqui. Então vai desacelerar. Vamos ao próximo. Ouvir. Comece a ouvir. Que sons você ouve? Presta atenção ao som próximo, som longe, som que sai de você, som que está longe. Veja que você não faz normalmente isso, não é verdade? Pare e ouça todos os sons. Tente identificar todo tipo de som à sua volta. Talvez você está ouvindo o zumbido no ouvido, o sozinho do aparelho, às vezes um passarinho distante, não é verdade? Então, você está fazendo isso e o cérebro vai desacelerando. Então, ouça o máximo de som que você puder, continue procurando por novos, não se concentre em nenhum. Você não se concentra em nenhum, só vai. O que você pode saborear? Isso aqui é mais difícil. No sabor, porque você não está comendo nada. Vê se você consegue sentir algum sabor. Pense em algum sabor. Mais difícil, né? Mas tente em cada um deles 1 minuto. Cheirar. Sinta os cheiros. Talvez você esteja sentindo o seu cheiro, não? O seu perfume, uma tinta que está na parede, flores, depende do ambiente onde você está. O que você pode sentir? Dirija a sua atenção para a parte do seu corpo, em contato com ela. O que é que você pode sentir? Toque. A sensação. Pronto, aqui está uma técnica de desacelerar o cérebro. Atenção plena. Concentrar-se. E uma é usar os sentidos. Concentre o seu sentido. Se você está, por exemplo, senta ali um pouquinho no parque. Vou ver. Ontem eu corri no parque. E fui direcionando a minha mente à atenção plena. Uau! Eu olhei, que linda mangueira, toda florida já! Mas a gente está ainda em maio. Aí fiquei observando, fui andando e correndo e observando. Não fui fazer, apenas eu fui ao parque rapidinho porque queria caminhar na grama. Então, era o trajeto de volta do lugar de casa para casa. Uau, que flores tão lindas aqui. Ai, que cor de verde. Ai, esse passarinho. Quer dizer, eu vim me distrair. Com o quê? Olha. Então, o que ocorre com a sua mente? No meu caso, eu fico louvando a Deus. Ai, Senhor, que maravilhosas são as tuas obras. Mas que coisa tão linda. Veja. Olha o colorido daquela folha. Olha o verde desta. Olha o verde daquela. Ei, engraçado. Só essas 2 mangueiras já estão cheias de flores. As outras ainda não. Será que vai começar uma série de... Então, nesse momento, você está o quê? Relaxando. Para ajudar você a destressar. Certo?
Porque daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu tenho que me concentrar aqui. Pronto! Aí eu vou ser atenção plena onde? Estudar sobre estresse. Escrever sobre estresse para chegar aqui e compartilhar com você. A automassagem. A automassagem. É interessante. E outra ferramenta de gerenciamento de estresse que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, é a automassagem. Será que eu posso jogar aqui? Eu até baixei. Porque eu queria que você fizesse, porque é tão pequenino, uma automassagem. Vamos fazer? Vamos ver aqui como fazer uma automassagem na mão para desestressar. O que interessa é a imagem. Você vai seguir. Vamos, vai lá, todo mundo. Olha lá o dedo. Está fazendo a massagem. Quem lê inglês está dizendo lá, né? Esfregue as mãos. Mas basta vocês seguindo a figura. Vai com a outra, dá a massagem ali, ó, massageia. De acordo com a reflexologia, aplicar pressão neste ponto ajuda outros tipos de dor, inclusive dor de cabeça, ok? Está escrito. Agora olha lá na mão. Comprima sob as linhas, os músculos. Isso tudo você está dando massagem em terminações nervosas. Vamos, agora vai para outra mão. Olha lá, aperta agora o dedo. Aperta. O outro firme, pressão firme por poucos segundos. Quando você faz massagem em algum lugar e paga, eles não fazem isso com você? Fazem. Essa aqui é a automassagem, você mesmo em casa. Para relaxar, depois do meu relaxamento, vou fazer uma automassagem, sem pagar nada. Melhor ainda, de graça. Ou então você faça lá. Agora, olha, no outro sentido, agora, tá vendo? Repete, mas dessa vez você aperta dos lados, espreme, né? Põe força nisso aí. Também não é para quebrar. Por favor, não se machuque. Mas olha, eu saí da aula de saúde doente, não pode. E agora, ó, cada dedo, de cima até embaixo. Vai massageando de cima até embaixo. Vamos lá. Vai lá. E agora do lado, né? Em cima e depois do lado. Eu já tive essas massagens em massagista. Paguei, às vezes nos aeroportos. Ai, que gostoso, hein? Vamos na outra mão. Do lado. De cima para baixo, do lado, de cima para baixo.
De cima para baixo, parte superior do lado, de cima para baixo do lado. Agora em cima. Lá massageie tudo que é músculo aí, sempre em movimentos circulares. Uma mão, depois a outra. Cuide bem destas mãos, agora aqui no pulso. Especialmente quando a gente usa muito movimento repetitivo, digita muito, isso aqui faz muito bem. Agora, ó, fecha e vai com a mão fechada. Fácil, não? Fácil. Você pode depois fazer isso quantas vezes quiser. E aí o que acontece? Pergunto, você não esqueceu o que estava pensando? Hã? É uma forma de relaxamento. Vamos voltar aqui ao nosso. Está aí, ó, eu deixei aí o link. Está aí, você pode copiar, pode baixar, se quiser. Vamos prosseguir. Música relaxante. Eu até baixei uma música relaxante, eu tenho música relaxante. E você encontra, às vezes, músicas muito boas, mas nós temos um problema aqui com as músicas. São os direitos autorais. Mas você pode procurar alguma música que ajude mesmo quando você está fazendo um relaxamento, quando você está refletindo. Às vezes você vai encontrar uma única música conhecida. Vou jogar aqui a minha preferida. Vai sair o som? Espero que não tranquem. Levante. Dá para subir o som? É sobre Jesus. O violino sempre tem uma música que nos ajuda a relaxar. Se você procurar lá Jesus, violino, você vai encontrar. Pode deixar ele até terminar agora. A menos que bloqueie. Se bloquear aí, vamos ter que sair, né? Veja como a música nos eleva. As pessoas ali estão adorando. Então você se sente logo elevado para Deus. Se você está procurando algum som de fundo, coloque uma música relaxante. E isso vai trazer efeitos calmantes. Certo? Eu amo esta. Sobre Jesus. Quer ver? Fecha os seus olhos, só por um pouco que a gente vai tirar a música, porque não sabemos que daqui a pouco nos bloqueiam totalmente. Mas só por um momento, eleve os seus olhos para Jesus. Solte todas as tensões, relaxe. Respire fundo, faça uma respiração profunda. Devagar.
Solte o ar devagar. Veja Jesus carregando os seus fardos. Amém? Obrigada. Agende um tempo estressar, que você vai ter que entrar na sua agenda. Um tempo, reserve um tempo todos os dias, o máximo que puder, para relaxar intencionalmente. É aquela questão do autocuidado. Por exemplo, a técnica de relaxamento da varredura corporal atua desacelerando seus pensamentos e trazendo sua consciência de volta ao corpo. Com você ordenando, relaxa, ponta dos dedos, vai. Eu gosto de dizer, Yahvé Shalom, Shalom para os meus pés, Shalom, que a paz entra aqui em cada músculo, né? Domine todo o meu ser. Muito importante. Em quinto lugar, a respiração profunda. Já falamos bastante, demos várias dicas quando estudamos sobre respiração, e aparece aqui a respiração como técnica para nos desestressarmos. Quando você está sem tempo, aqui eles até jogaram, eu joguei aqui, você depois pode pegar, é simplesmente uma imagenzinha que vai contando 1 até 5, né, que você já aprendeu. Inala, vamos fazer isso agora, contando até 4, pausa 3 e conta até 5, a respiração diafragmática. Inspire, segure, solte. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Quando inspira, enche de ar, sobe aí seu abdômen. Mais uma vez, inspire, segure, solte devagar. Então, mesmo que sejam 5 minutos, você pode fazer isso. Existem relógios, inclusive, que você marca e você sente e você faz a respiração. Ajuda. A respiração diafragmática, respiração abdominal, respiração profunda ou respiração costal é o ato de respirar profundamente nos pulmões, flexionando o diafragma, em vez de respirar superficialmente, flexionando as costelas. Não vamos nos deter aqui, porque já falamos bastante, mas temos que passar pelo assunto para que você saiba que isso pode lhe ajudar. Um exercício comum de respiração diafragmática, você já aprendeu, pode sentar-se ou deitar-se confortavelmente com roupas soltas, coloca uma das mãos no peito, a outra na barriga, que é para não subir o peito, subir a barriga. Inspire lentamente pelo nariz ou pelos lábios franzidos, para diminuir a inspiração. Ao inspirar, sinta o estômago expandir com a mão e expire lentamente pelos lábios franzidos para regular a liberação do ar. Outro exercício de respiração diafragmática para aumentar os níveis de oxigênio no sangue, energia do corpo, é fazer várias respirações negativas, imediatamente seguida por um número igual de respirações positivas. Como é que se faz isso? Durante as respirações negativas, a pessoa inspira e expira imediatamente. E em seguida, segura a respiração por um breve período. A ênfase está em quê? Manter os pulmões vazios. Vejam só, você aprendeu a respiração de que você inspira lentamente e para. A negativa é, você inspira e expira imediatamente e segura depois de expirar. Vamos? Inspira e expira imediatamente e dá a pausa. As respirações negativas reduzem a quantidade de oxigênio no sangue. Okay? Isso vai nos ajudar. Agora, as positivas aumentam o oxigênio no sangue. Embora nem sempre ensinado, continuar a respirar no peito ao mesmo tempo pode ser um exercício cada vez mais gratificante. O objetivo é fazer com que
Todo o torso se mova para dentro e para fora ao respirar, como se estivesse rodeado por um tubo interno em uma expansão e contração. Há muitas formas de respiração que você pode aprender. As técnicas de relaxamento são frequentemente empregadas como elemento de um programa mais amplo de controle do estresse e podem diminuir a tensão muscular, diminuir a pressão arterial e diminuir as taxas do coração e respiração, entre outros benefícios à saúde. E temos ainda o relaxamento fracional, que esse é um método de liberar a tensão muscular em uma pequena parte do corpo, é que chamamos muscular progressivo. A teoria por trás desse método de liberação da tensão é que é mais fácil relaxar uma fração do corpo por vez. Já falamos dela aqui, certo? Porque em vez de você relaxar o corpo todo, é mais fácil você se centrar. Tem aqueles que vão dizer, comece, levante a testa, né? Você levanta, o máximo. Você tensiona. Tensiona e sinta o que é tensionar, solta. Aí você vê que relaxa. Esse é o relaxamento progressivo, muscular progressivo. Você vai parte por parte do corpo. Pode começar às vezes pelos dedos, pode começar pela testa, olhos, lábios, pescoço, sobe ombros, puxa o ombro para trás, vai o músculo, tensiona, vai glúteos, perna, sobe o dedo, desce. Assim você vai vagarosamente enquanto vai respirando profundo em cada músculo e depois você vai aprendendo a se conhecer onde ficam centradas as tensões. Cada um de nós manda atenção para algum lugar, não? Às vezes para os ombros, às vezes para as pernas. Então, a gente tem que se conhecer, queridos, porque é o acúmulo, é o acúmulo, é o acúmulo. E quando a gente vê, pá, uau, onde é que eu cheguei, meu Deus? Aí você tem que realmente dar uma parada para se restaurar, para se recompor. Porque às vezes você é até calminho, né? Mas o nível de responsabilidade, a quantidade de trabalho, o nunca tirar um dia para se divertir, para sair, isso inconscientemente vai acumulando. Aí chega um momento, eu sei o que é isso, tá? Eu falo de experiência própria. Não é brincadeira, aí não tem jeito, você vai ter que parar mesmo para refazer as energias do seu corpo. Outro tem um hobby, um passatempo. Cada um gosta de uma coisa, colecionar, fazer alguma coisa. O que é um hobby? É uma atividade ou interesse realizado por prazer ou relaxamento. Colecionar, jogos, recreação ao ar livre, jardinagem, arte cênica, leitura, culinária. Cada um gosta de fazer alguma coisa. Eu amo a natureza. Amo caminhar numa grama gelada, né? Caminhar numa areia. Isso me faz bem. Faz bem ao físico e é uma forma de você estar em contato com a natureza. Então, cada um tem algo que aprecia. Olhar para um lago, sei lá, fazer bolo, costurar, cozinhar, fazer crochê. Nootrópicos. O que é isso? É um termo usado para descrever uma classe de compostos que você bebe, que supostamente aumentam o desempenho cognitivo no ser humano. Eles podem melhorar a cognição. Existem aqueles que não são muito recomendados. Lendo aqui, também conhecidos como drogas inteligentes, intensificadores da memória. Intensificadores cognitivos são drogas, suplementos nutracêuticos e alimentos funcionais que melhoram as funções mentais, como cognição, memória, inteligência, motivação, atenção e concentração. Acredita-se que os nootrópicos atuem alterando a disponibilidade do suprimento de neuroquímicos do cérebro, neurotransmissores, enzimas e hormônios, melhorando o suprimento de oxigênio do cérebro ou estimulando o crescimento dos nervos.
Mas eu coloquei aqui uma lista, busquei aí dos naturais, nutróficos naturais, para você saber que complementos são esses. Por exemplo, a cafeína, fosfatidilcerina, ginkgo biloba, guaraná, ômega 3, ginseng, vinpocetina, creatina, coenzima Q10, rhodiola rosea, curcumina, que é o cúrcuma, o açafrão, ashwagandha, L-teanina. São todos que às vezes o seu naturopata lhe receita, ou sei lá. Eu sempre, quase todos aqui, menos o guaraná, mas de resto aqui tudo já me veio dentro de complementos manipulados por um naturopata. Agora, queridos, vamos entrar numa contribuição do Dr. Colbert, e veja o que eu falei. Ele começa com a reestruturação cognitiva. E é muito importante que nós estamos trazendo sempre do lado da ciência e do lado da Bíblia, porque Dr. Colbert, um médico cristão, que ele receita mesmo, e eu acho lindo, né? Porque ele receita a Bíblia, ele usa muito a Bíblia para os seus pacientes, da receita, da versículo. Que médico maravilhoso. Aqui é um pouco complicado com as leis aqui do país, né? Acha que o médico está querendo impor a sua religião, mas nos Estados Unidos as coisas são mais simples, e é lindo, maravilhoso como o Dr. Colbert usa a palavra de Deus para ajudar. Sobre a reestruturação cognitiva, ele começa com uma experiência, ele vai contar muita história dos pacientes, e logo nesse primeiro capítulo ele fala de uma senhora de 47 anos que chegou ao seu consultório. Ela sofria de câncer, um câncer de mama, e o câncer já havia migrado para os ossos, já havia removido ambas as mamas, e agora toda a coluna já estava afetada, e ela estava prestes a fazer radioterapia na coluna e passar por mais uma cirurgia. E o Dr. Colbert diz que logo ao fazer um exame, ele verifica, avalia a fé, primeira coisa que ele faz, e ele detecta qual é o problema principal. E qual era o problema principal daquela senhora? Ela se sentia responsável pela felicidade do marido. Ela se achava culpada, porque achava que era uma pessoa miserável, e acreditava que o marido dela merecia uma esposa melhor do que ela. Então era melhor ela morrer, para que o marido pudesse encontrar outra esposa e ser feliz. Então ele diz à mulher o seguinte, que é a palavra que temos ali, piloto automático. Ele disse, o seu piloto automático está direcionado para um ponto, a morte. Então, muitas vezes nós estamos com um piloto automático direcionado a um ponto, que é o nosso problema. A reestruturação cognitiva significa o quê? Mudar esse piloto automático. Então, aqui está. A reestruturação cognitiva é um processo psicoterapêutico, diz o Dr. Colbert, que tem como objetivo ensinar os pacientes, leia o que está em amarelo, a modificar pensamentos disfuncionais, distorções cognitivas e crenças limitadas por pensamentos e crenças mais adaptativas, realistas e funcionais. No caso dessa senhora, ele procurou ajudá-la a reestruturar a sua maneira de pensar e olhar com outra perspectiva. Felizmente, ela aceitou a sugestão que ele deu para remoldurar
ou reestruturar o seu modo de ver as coisas. Porque, queridos, é importante aquilo que já ensinamos tanto sobre a mente. O que eu penso determina o que eu sinto e termina afetando o que eu faço. Então, se nós mudamos determinados pensamentos, nós vamos mudar as emoções associadas àquele pensamento. E, evidentemente, nós vamos nos sentir melhores. Há um pensamento que diz: se você não pode mudar a situação, mude a perspectiva de seu olhar. O que é que você vê nesta imagem? Ok, de um lado está a tempestade, eu não posso mudar, mas eu vou mudar a minha visão. Mude a perspectiva do seu olhar. Então aqui está a primeira sugestão sobre reestruturação cognitiva. Mude sua perspectiva do problema, do evento. A sua forma de pensar. Prestar atenção é aprender a viver o presente. Remoldurar ou reestruturar, cognitivamente falando, é aprender a ver o passado, o presente e o futuro sob uma luz positiva. Reestruturar-se faz com que uma pessoa desloque o foco de seu ponto de vista presente, a fim de ver outra pessoa ou situação por outra nova perspectiva. Ele conta que tinha na sua sala um quadro que ninguém prestava atenção. Um dia, com sua esposa, resolveram trocar a moldura. Então, uma bela moldura. Aí todo mundo que entrava olhava para o quadro. Mas que quadro lindo, como se nunca tivessem visto. O quadro estava lá, há anos. Mas o que chamou a atenção? Uma nova visão por causa de uma nova moldura. É muito interessante que você faça isso. Leia, por favor. É verdade que você não pode dominar tudo o que acontece, mas pode controlar suas percepções e interpretações sobre o que acontece. Qualquer psicólogo irá dizer-lhe que sensações e reações são mais importantes para a saúde física ou mental do que o próprio evento. Todo pensamento que você tem, reflete-se ao longo de todo o seu ser, afeta seu corpo, afeta suas emoções, afeta seu espírito. E não somente isso, pensamentos estressantes causam o quê? Dano. Pensamentos estressantes causam dano à mente, à saúde. É igual a uma granada que vem realmente nos atingir. Sabemos ainda, por meio de pesquisas a respeito do estresse, que a mente pode também ser fonte de morte. A Bíblia, em Provérbios 16, 22, diz: o entendimento para aquele que o possui é fonte de vida, mas infelizmente também pode ser fonte de morte. Mas nós, como cristãos, vamos escolher o entendimento da palavra de Deus como fonte de vida para nós. Muitas pessoas preferem reviver a experiência dolorosa, repisar o estresse lá do trabalho, disso, daquilo, da situação que não pode mudar. Quando suas expectativas não são atingidas, mesmo nas questões sem tanta importância, elas consideram que se trata de uma coisa grande, de um problemão imenso. Dr. Colbert conta a experiência de uma jovem que chegou ao seu consultório, né? O povo chega lá todo doente. E muito deprimida e tudo, porque ela trazia um trauma. Ela viu o pai matar a mãe. Como você vai olhar para uma situação dessas? Qual o conselho dele? Pare um pouco, vamos remoldurar.
Comece a dar graças a Deus porque você está viva. Seu pai não matou você. Então olhe para o evento com outros olhos, uma outra perspectiva. Não está anulando o mal que ocorreu, mas há um motivo que você pode hoje parar e dar graças a Deus porque você foi protegida. Você está viva. Então, e ela aceitou, evidentemente, a sugestão. Por causa da forma com que foram programados a pensar, tanto por causa de sua criação ou por escolha própria, elas nunca se libertam nem se readaptam aos padrões da verdade da palavra de Deus. Leia o próximo pensamento. Mas para lidar com o estresse, devemos reconhecer e eliminar todo pensamento contrário à verdade. Queridos, Deus preparou algo muito melhor para nós. A verdade de Deus a nosso respeito. Então, a reestruturação, na realidade, é um conceito preconizado, como já vimos pelo médico Albert Ellis, cuja terapia emotiva racional procura ajudar as pessoas a substituírem crenças e percepções irracionais por afirmações realistas e irracionais. Quando pensamentos negativos aparecem espontaneamente, Ellis diz que você deve desafiá-los e testá-los. Não os aceite automaticamente. Isso é que diz o psicólogo que deu início a tudo isso. Todavia, vamos para a Bíblia. Isto é exatamente o que o apóstolo Paulo queria dizer com que destruir os conselhos e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está o princípio bíblico da reestruturação cognitiva. Vamos olhar para os dois textos. Leiamos o primeiro, 2 Coríntios 10, 5. Destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Destruir os conselhos, destruir estes pensamentos tóxicos, destruir esta maneira de eu ver os eventos. E o segundo versículo, Romanos 12, 2, é não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas avancemos, o próprio Jesus diz, leia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Então, chegou a tribulação, chegou, mas eu não vou repousar sobre a tribulação, eu vou ver as coisas por outro ponto de vista, por outra perspectiva. Eu vencerei. Cristo me dará vitória nesta situação. E Tiago ensinou-nos o significado da reestruturação quando encaramos desafios. E aqui está, Tiago 1, 2 e 3, leiamos. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e por aí vai, paciência, esperança, etc. Então, no meio das tentações, das provas, Deus está operando. Deus está operando. E ele diz, tende grande gozo. Então, mude a perspectiva. Tenha grande gozo, tenha alegria. A reestruturação, portanto, segundo a Bíblia, é uma das formas mais poderosas de nos libertarmos do estresse. É simplesmente, leia, tomar seus medos, suas preocupações, falhas, sua dor, tristeza e vergonha e substituí-los por promessas de Deus. Ele conta a história da senhora que chegou em frangalhos emocionais, porque um dia ela foi assaltada e ela ficou logo com medo de ser estuprada. E levaram o carro, e levaram a bolsa. E lá dentro estava o documento. E ela, pronto, perdeu a paz. Porque ficava pensando, porque lá dentro estava
estava o endereço dela e que alguém ia entrar na casa dela e que ia roubá-la e que ia estuprá-la e vai por aí, né? E o Dr. Colbert vai dizer, vamos mudar isso aqui, vamos parar aqui. Pare. Número 1. Você não foi estuprada. Dê graças a Deus. Deus enviou os seus anjos para guardar você. E todo esse período, eles não voltaram à sua casa. O que é que eles levaram? Seu carro estava no seguro. Então a única coisa que levaram é algum dinheiro. Nada mais. Então comece a olhar por outro lado. Comece a olhar o cuidado de Deus para com você. Você podia ter sido morta, você podia ter sido estuprada, mas os anjos de Deus aguardaram, você foi protegida. E até o dia de hoje nada aconteceu, você está firme na sua casa. Então você tem que mudar os anjos de Deus. Então você vai substituir pela promessa. Guardarei os seus pés de serem presos, darei ordem aos anjos para que te guardem em todos os caminhos. Na reestruturação, veja as suas provações como se fossem suas professoras. Diga, eu vou ver as minhas provas como mestras, que vão me ensinar algo, e sobretudo a confiar em Deus. Diz o Dr. Colbert, descobri que praticamente todos os eventos traumáticos podem ser reorganizados de tal modo que uma lição seja aprendida, como por intermédio de um professor, e a gratidão seja expressa em toda e qualquer situação. Há um ponto em que eu vou encontrar motivo de dar graças a Deus. Ajude o seu coração. Ajude o seu coração. O que isso quer dizer, queridos? Reestruturar suas ideias pode ter um efeito muito real no seu corpo. A começar pelo coração, que é um dos órgãos principais, que tem um sistema de comunicação extensivo ao cérebro e exerce uma influência peculiar ao longo de todo o nosso corpo e que alcança as nossas próprias emoções. Leia, por favor. O coração é muito mais do que uma bomba, pois também funciona como uma glândula hormonal, um órgão sensorial e um centro de codificação e processamento de informação. E ainda ele contém aproximadamente 40 mil neurônios, ou células nervosas. E vejam só, leia. Em cada batimento, o coração transmite padrões complexos de informação neurológica, hormonal, pressórica, eletromagnética para o cérebro e todo o corpo, que desempenha um papel importante em quê? Determinar suas emoções ou como você se sente. Você sabia que o batimento do coração não é monotonamente regular? Ele varia de momento a momento. E a variação depende de quê? De como você se sente. Na verdade, ele pode ir mais rápido, ele pode ir mais devagar. Quando você passa por estresse e emoções negativas, como raiva, frustração, medo, ansiedade, o padrão de variabilidade da frequência cardíaca torna-se o quê? Errático e desordenado. E ele envia sinais caóticos. Para onde? Seu cérebro. E isso faz com que seu organismo se sinta fora de sincronia. O resultado qual é? Leia. O estresse excessivo com emoções tóxicas, esvaziamento de energia e um desgaste mental e físico. Podem ler, por favor? Emoções tóxicas como raiva, ressentimento, medo, ansiedade, tristeza, depressão, criam estresse excessivo, ao passo que emoções como gratidão, alegria, amor e paz realmente aliviam o estresse. E isso pode ser calculado agora por aparelho. Já pensaram? Que mede como a nossa frequência cardíaca varia. É interessante a experiência de Christian, que foi o fabricante de relógios no século XVII, o que inventou o pêndulo. É muito interessante, porque ele estava deitado com vários relógios com o pêndulo,
E ele sincronizou cada um numa determinada posição, mas de repente ele via que estavam todos sincronizados. E ele, o que é isso? Por que estão todos sincronizados aqui? Que ele verificou que tinha o grandão, e que de repente o tic-tac atraía todos os outros a sincronizar com o grande. O que é isso? E então, ele faz esse comentário. Ele entendeu o poder. O batimento do seu coração. Ele fala, o pêndulo do relógio maior, com o ritmo mais forte, faz com que todos os outros entrem em simultaneidade com ele. O coração, quando se pratica gratidão e ações de graças, é capaz, com seu campo magnético, 5.000 vezes mais forte do que o cérebro, de sequestrar os próprios pensamentos do cérebro e levá-lo ao movimento do pêndulo da gratidão, em vez das emoções programadas do cérebro de medo, etc, etc, etc. Quer dizer, é como se a gratidão dentro de nós fizesse com tudo o resto entrasse no mesmo ritmo de sincronia. O nosso coração ali sendo beneficiado, que coisa maravilhosa, né? Leia, por favor. O pêndulo do relógio maior, com ritmo mais forte, faz com que todos os outros entrem em simultaneidade com ele. Não é? Esse foi o pensamento que dissemos, mas isso nos leva a Provérbios 4, 23. Leia, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu, com a atitude de gratidão no meu coração, em todo e qualquer evento, eu estou guardando o meu coração de onde saem as fontes da vida. Tudo brota do meu coração. Se em nosso coração mantivermos gratidão, paz, alegria e amor, então ele será capaz de controlar o cérebro. E com isso, gratidão, paz, alegria e amor fluirão de onde? Da nossa boca. Fluirão da nossa boca. Leia, por favor, da perspectiva da eternidade. Até grandes problemas parecem pequenos. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, pensando nisso, na perspectiva da eternidade, qual é o problema? Qual é o problema? Diga, não há problema. Você não tem nenhum problema. Tudo que você precisa é confiar em Deus. Pontos a considerar, sintetizando, leia. Reestruturar é aprender a deslocar o foco do seu presente ponto de vista, a fim de ver outra pessoa ou uma situação sob uma nova perspectiva. Como Franklin imagina-se saindo livre do outro lado das suas circunstâncias. Portanto, visualize todos os efeitos positivos que resultarão da situação. O poder do coração de trazer os pensamentos em sincronia é uma ferramenta poderosa para se reestruturar a mente. E o ponto de ação sugerido pelo Dr. Colbert, aqui está, em vez de ver as decepções, os fracassos e as provas como um tempo para reclamar, preocupar-se ou criticar, comece a reorganizar e a ver esses eventos como professores. O que essa situação ensinou-lhe para que você possa evitar aquele erro da próxima vez. Então aqui está mais uma técnica de vencermos o estresse. O nosso ponto, a nossa sugestão do Dr. Colbert é o poder do riso e da alegria. Ele diz que quando alguém chega no consultório, a primeira pergunta que ele faz é: você costuma dar uma risada? A pessoa olha para ele: doutor, eu estou com câncer. Doutor, eu vou rir de quê? Quer dizer, todo mundo já chega lá, tão doente.
Primeira pergunta, você costuma dar uma risada? E eles olham com aquele olhar de quem, né? E uma resposta que ele vai ouvir sempre é a pessoa dizer, nunca faço isso. Nunca faço isso. Mas Dr. Colbert vai falar sobre o riso. Isso aqui não foi ele, mas eu já tinha, antes de o ler, nas minhas notas, um dos elementos é o riso, para mostrar que muitos falam do mesmo assunto, de adotar uma visão bem-humorada. Mas não vou compartilhar tudo aqui, apenas os benefícios do riso. Leia primeiro, o riso diminui a pressão arterial e reduz a hipertensão. Segundo, proporciona um bom condicionamento cardíaco, especialmente para aqueles que são incapazes de realizar exercício físico. Esta eu não sabia. Mas está aqui um blocozinho que diz, não é, que 20 segundos de risada equivale a 3 minutos de remo. Uau! Então vamos dar umas boas risadas, né? Vamos dar boas risadas aqui. Terceiro, leia, aumenta a função imunológica, aumentar os níveis da célula T, que combatem infecções, proteínas que combatem doenças chamadas interferon gama e anticorpos destruidores de doenças chamadas células B. E ainda, o riso desencadeia a liberação de endorfinas, analgésicos naturais do corpo, mas produz uma sensação geral de bem-estar. E uma das prescrições mais inusitadas agora é o Dr. Colbert dizendo que eu faço, aqui está, e vai ficar para nós também, é que dei no mínimo 10 gargalhadas por dia. E com essa nós vamos terminar, porque o nosso tempo já se foi. 10 gargalhadas por dia. A verdadeira risada oferece um dos métodos mais poderosos de cura natural, sem efeitos colaterais. E a Bíblia está cheia de regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então queremos encerrar aqui a nossa aula dizendo que uma das formas extraordinárias de aliviar o estresse é dar boas gargalhadas, e a receita do Dr. Colbert para todos nós, 10 gargalhadas por dia. Você já deu uma gargalhada hoje? Você vai dizer, eu vou rir de quê? Ele até fala lá de um programa humorístico saudável que tem nos Estados Unidos. Eu não sei se o Brasil tem algum, né? Mas enfim, mesmo que você não escute nenhuma história, você sozinho, ontem mesmo eu na minha casa dei boas gargalhadas, sozinha mesmo. Eu de quê? De nada. Eu decidi, vou dar boas gargalhadas. Estou preparando a aula, eu vou praticar, não? Vou dar boas gargalhadas. E você começa a gargalhar, aí você que deve. Ah, Deus, eu só tenho razão mesmo para gargalhar. Tu és tão bom. Pronto, então vamos dar boas gargalhadas. E, na realidade, quando eu fui batizada no Espírito Santo, a minha primeira reação qual foi? Foi dar gargalhadas. Eu disse, meu Deus, por que eu estou rindo? Estou dando... E muitas vezes a presença de Deus vem sobre nós e nós começamos a dar gargalhadas. E os outros vão rir da nossa gargalhada e, de repente, todo mundo está contagiado. Aliás, eu li um comentáriozinho na filmagem passada que eu disse assim, meu marido está rindo até agora. Deus é um Deus de humor. Aliás, a Bíblia diz que até Deus dá gargalhada, né? Deus se ri deles, Deus zomba deles. Vamos rir? Sim, podemos rir, vamos dar gargalhadas. Mas aqui estão vários recursos que podemos usar. Mas acima de qualquer coisa, descansa em Yahvé. No sossego e na confiança está a nossa força. Graças te damos, porque te encontramos verdadeiro refrigério. Em ti reside o bem. E colocamos diante de ti este assunto que nos diz respeito a todos, para que tu nos des a graça de alimentar a nossa mente com as tuas promessas, aprender a relaxar,
aprender a nos desligar de tudo aquilo que nos fere, que nos oprime, e a encher-nos de tudo aquilo que gera em nós gratidão e alegria. E será sempre tua toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém.